Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo. Hoje a gente está, vamos mostrar aqui, Bertoque, com a psicóloga Gil Vinck e a gente vai falar sobre os desafios na recuperação de quem foi usuário de drogas. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vinck, Psicologia. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Então, desafios, com certeza, muitos desafios. Isso é para sempre, não é? Hoje a gente vai conversar 3 blocos sobre isso. Na verdade, Lívia, os desafios, eles existem na vida em primeiro lugar de qualquer pessoa. Mas pegando foco para o usuário de drogas em recuperação, esse, na verdade, foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Que inclusive lá na Espanha foi muito elogiada pela escolha do tema, pelo trabalho que foi desenvolvido, porque realmente não existem pessoas que não tiveram ou têm alguém na sua família que já teve ou está até, inclusive no momento, com problema do uso de drogas, porque isso é uma constante hoje em dia e cada vez mais surgem drogas diferentes. E a gente sabe que a droga ela vai impactar a vida do indivíduo dele particular, ao relacionamento dele com os amigos, com a família, vai impactar relações de trabalho, relações na sociedade de uma forma em geral. Isso durante o uso. Porém, na recuperação depois, como que isso se dá? Aí é que tem outro ponto. Porque muitas vezes o usuário, no momento que ele está ativo, existe sim um olhar marginalizado sobre o usuário, independente se ele for filho da família mais rica que tiver na cidade. Vai existir, porque aquela pessoa ela é eleita pela família, pelas pessoas em si, pela sociedade como bode expiatório daquela família, né? Tipo, algumas pessoas com seus preconceitos, né? Porque o que é o preconceito? É um preconceito que eu faço de algo, alguém, situação, alguma coisa. Então, muitas vezes, as outras famílias podem achar que essa pessoa não recebeu uma educação adequada, sendo que não tem nada a ver com isso, né? Algumas pessoas podem dizer, porque é um sem vergonha, porque é um vagabundo. Usam termos, assim, bem rudes, realmente. Nem sabem o histórico, não sabem o histórico, não sabem o que levou, e as causas que levaram são diversas, não existe nenhuma, nem duas, mas eles acabam sim tendo um olhar marginalizado, porque a droga sim leva muitas vezes o indivíduo a uma vida que pode inclusive levar em decorrência do uso para ir para uma marginalidade, sim, porque a gente vê pessoas que dizem assim, eu jamais pensei que eu fosse capaz de roubar, e quando vê, estão roubando às vezes da própria família, pegando coisas dentro de casa, roubando de amigos, às vezes fazendo pequenos furtos ou assaltos por aí. Então existe um olhar marginalizado sobre eles. Aí quando num momento essa pessoa, ou porque ela identifica, ou porque a família manda para uma internação, mesmo que ela não queira ir, e ela sai dessa internação, que digamos que para quem sabe que com o usuário de drogas dificilmente eles ficam numa internação só, existe histórico aí às vezes de múltiplas internações, o que causa sim, de fato, muita dor para essas famílias, e esse preconceito a família sofre junto com eles, né, porque muitas pessoas da sociedade responsabilizam as famílias por ter um filho daquela forma, com essa questão de uso abusivo de drogas e coisa e tal. Então, na recuperação, um dos grandes desafios que eles têm é de recuperar a confiança da família, da sociedade, ele aprender a lidar com essa pessoa que na verdade já é a pessoa que ele era. Porque eu sempre gosto de dizer para eles, a pessoa que tu não era aquela pessoa do período de uso, porque você estava sob efeito de uma droga psicoativa, e mesmo no momento que você não usou e que você está por aí, de alguma forma você está sobre o efeito, porque a conduta e o comportamento desta pessoa que usa droga é sempre em prol da droga.
Mesmo quando ele está dormindo, às vezes aquele sono em demasia ou falta de sono é por causa do uso de droga, essa falta de comprometimento, de responsabilidades é em prol do uso de drogas, essa falta de comunicação, de diálogo com a família, ou um diálogo às vezes mais reativo, mais agressivo, também é por causa dessa questão do uso de drogas. É um domínio, né? Então, muitas vezes é uma família que adoece junto com essa pessoa, né? É o todo. Os amigos que não usam tendem a se afastar e eles se aproximarem dos que são usuários igual a eles, e num estágio mais grave da doença, porque é uma doença, né? O uso de drogas, eles começarem, inclusive, a ter o isolamento social. Não ter mais amigos, sair, comprar droga e usar, ou às vezes ficar dias na rua, aí cada um vai ter uma história, né? E isso adoece o todo, adoece todo mundo. Então, depois, quando eles saem disso, que seja lá depois de 1, 2, 3, 10, 20, eu já vi casos de pessoas que têm 30 e poucas, 40 e poucas internações, precisa se reconstruir. E ter uma rede de apoio saudável, amigos que não usam, a família apoiando, é muito importante para que essa pessoa consiga se manter inicialmente em abstinência, para depois futuramente conseguir encontrar um estado de sobriedade, que é a diferença abstinência de sobriedade. O que me preocupa é que esse grupo de usuários de droga está a cada dia aumentando mais. A gente lembra sempre de São Paulo, mas em todos os lugares a gente sabe que existem as cracolândias. E a gente não tem uma política e nem tem como dar tratamento para todas essas pessoas. É algo de uma próxima a gente também conversar, né? Isso aí. Na verdade, o assunto, quando se fala de drogas, hoje em dia, ele é mais amplo do que as pessoas conseguem mensurar. Porque é um problema que está em todos os lugares, em todas as cidades, não existe um lugar que não tenha este problema. Em todas as idades também. E que gera um impacto, sim, destrutivo, tanto para o indivíduo quanto para a família, que vai adoecer junto, porque a família vai ficar codependente, né? E para a sociedade, que muitas vezes vai sofrer o impacto disso, né? Porque sai ali com o carro em alta velocidade, acaba muitas vezes cometendo crimes na rua para tentar conseguir dinheiro porque a família não quer mais dar, né? Então, assim, a sociedade também sofre esse impacto por causa do uso desse indivíduo que está usando droga, né? Então, afeta o todo. Voltamos com este assunto tão importante aqui no seu programa Saúde. Voltamos já. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos no seu programa Saúde, hoje com a Gil Vinck, a nossa psicóloga, falando sobre as drogas, os desafios na recuperação. Então, Lívia, dentro dos desafios que eles vão ter, como eu falei no primeiro bloco ali, das dificuldades, porque como que era a vida deles durante o uso, e agora eles vão ter que recuperar, né, a sua autoestima, né? Porque muitas vezes eles têm uma autoestima muito baixa por causa
dos lugares que eles viveram, o relacionamento com a família que não estava legal, eles não estão bem, mesmo tendo saído de uma internação, onde eles passaram por todo um processo para eles desintoxicar. Boa parte das clínicas tem tratamentos de reuniões de grupo, tanto com psicólogos, né, cognitivo-comportamentais, como muitas vezes grupo para as famílias também, e para eles entender um pouco do processo deles, aprender algumas ferramentas estratégicas para lidar com a doença. Algumas comunidades terapêuticas também trabalham a questão de 12 passos de NA, trabalham questões de AA, NA, desses grupos de autoajuda. Então, eles aprendem um pouco e eles saem mais fortalecidos da recuperação. Mas quando lá dentro, enquanto eles estão institucionalizados, a coisa é um pouco mais fácil, né? Alguns deles não gostam quando eu uso o termo de mais fácil, porque eles dizem que é horrível estar internado. Claro que não é uma coisa agradável, né? Tu sair da tua casa, do teu conforto, da tua cama, as tuas coisas, para ir lá estar numa questão de comunidade. Mas é algo necessário, se quando você estava na sua casa, você não conseguia parar de usar. Então, quando eles estão institucionalizados, eles têm toda uma regra que eles têm que seguir, que é diária, desde o momento que eles acordam de manhã até a noite, eles têm tarefas, eles têm grupos, eles têm um monte de questões. Então, ali eles conseguem, é nesse sentido que eu digo que para eles é mais fácil, porque ali eles não são os únicos que estão parando de usar, eles têm apoio de profissionais, de monitores, assistentes sociais, de vários profissionais que vão servir de suporte, e eles também, muitas vezes, estão sobre a utilização de psicofármacos orientados por psiquiatras para diminuir questões de fissura, questões físicas e psicológicas no período da internação, já para amenizar e para eles conseguirem ficar na internação durante o período que a parte do tratamento ali, os psicólogos e psiquiatras vão achar que ele deve ficar de 3 meses a 6 meses, a 1 ano, independente, né? E claro que as famílias têm que concordar com esse tempo, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Então, quando eles saem a sua vida lá fora, eles precisam reconstruir. E eu noto que eles trazem muito a questão, porque a minha família não confia em mim, porque a minha família está o tempo todo duvidando de mim, se sumir ali um dinheiro, eu sou sempre o primeiro suspeito se pegou, e às vezes ninguém pegou, estava lá, achou que estava na carteira, tinha tirado da carteira, botado, jogado dentro, solto dentro da bolsa, misturado com outras coisas, né? Mas sempre já vem aquele olhar, tu mexeu na minha carteira, tu pegou as minhas coisas, tu fez isso, tu mexeu na minha bolsa, né? Ou então, eu quero ir ali conversar com alguém, porque cansa daquela rotina dentro de casa, aonde que tu vai? Porque não sei o quê. E eu digo para eles, eu sei que é desagradável e que é difícil, mas uma das coisas que quando a gente vai trabalhar com pessoas que estão na recuperação de drogas é trabalhar a questão da responsabilidade. Eu sempre digo, não adianta você pegar o teu familiar como vilão por ele ter te internado. É muito difícil para um pai e para uma mãe perder um filho para droga. Então é num ato de socorro, de buscar a ajuda que eles internam. Porque qualquer pai, qualquer mãe quer ver o filho bem, trabalhando, se relacionando de uma forma saudável com as pessoas, né? Nem um pai, nem uma mãe quer ver o filho ali entregue para a droga. Isso é muito difícil. Só que depois, na recuperação, como boa parte deles passou por N recaídas, N vezes que fez coisas que não deveria sobre o uso da droga, para eles, às vezes, eles ficam ali com o pezinho no freio, né? Voltar a confiar, depositar confiança nesse filho é algo muito difícil. Porque eu digo para eles, tu tem que entender que quem te colocou em internação foi você pelas tuas atitudes, para nas vezes que começou a brilhar ali um pensamentozinho permissivo de voltar a usar a droga, você pegar e ir em busca da tua substância psicoativa, né? Em vez de pedir ajuda, conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com o marido, com alguém, com o filho, dizer, tá me vindo pensamentos de uso,
buscar, às vezes, junto com o tratamento psicológico, um grupo de autoajuda para frequentar, a AU, NA, que pode sim vir ajudar também, vai vir se ele vai se identificar com o grupo, né? Então ele tem alternativas. Então, como ele optou por ir usar, essa família está sempre. Será que não é que nem aquela vez que ele disse que ia ali, quando eu vi ele se sumiu, e quando eu vi ficou 2, 3 dias fora de casa? Não tem como reprovar, né? Imagina. E usou. Então eu digo, agora tu tem que entender que é um processo de construção. E é só o tempo que vai mostrar dia a dia que você mudou, que você realmente aceita a recuperação. Porque uma coisa é tu jogar um filho numa clínica contra a vontade, outra coisa é ele pedir que quer ir para a clínica. E uma coisa é ele ir como uma parada estratégica, porque a coisa ele aceitar, né? Ele ir aceitando, porque ele quer. Outra coisa é porque ele realmente identifica, sai da negação, internaliza que é um problema para ele e que ele precisa dessa recuperação. Porque não adianta ele ficar se queixando que a vida dele tá horrível, que nada tá legal, que todo mundo maltrata ele e ele é uma vítima, se ele não quer recuperação e tá todo mundo tentando fazer movimentos para ajudá-lo e não. Então, um dos desafios é reconquistar essa confiança dessa família, que já é arredia com eles por causa da história pregressa que ele tem de uso, que não é pouca coisa, né? Então, eu sempre digo, agora é com a tua conduta, tu tentando manter uma disciplina similar ao menos a que tu tinha durante a internação, de acordar cedo, arrumar tua cama, organizar tuas coisas, tomar teu café, de preferência arrumar uma atividade física para fazer, porque muitas vezes quando eles voltam eles não estão trabalhando, né? Porque nem tinha condição de ter um emprego enquanto estava em uso, então esse é um outro passo para depois quando eles estiverem mais estáveis, e aos poucos a família vai observando que você sempre está cumprindo, que você realmente mudou, e que quando você não está legal, você pede ajuda, você conversa sobre, que não, dessa vez ele está diferente, aos pouquinhos se resgata essa relação com a família num novo modelo, mas isso não é do dia para a noite. Voltamos no terceiro bloco com orientações da psicóloga Gil Vinck. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde sempre traz as orientações do nosso convidado. Psicóloga Gil Vinck conosco. Vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vinck, Psicologia. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Falando num assunto tão sério, preocupante, que está em todos os lugares no mundo. Exato. Em todas as famílias, no trabalho, porque conversávamos off, que tem usuários de cocaína que a gente sabe que no trabalho ali estão levando a vida, mas sabemos que usam. Então é um problema que infelizmente não estamos vendo fim. Nós sabemos que existem várias pessoas que acham que conseguem ter um controle sobre seu uso, né? O resta saber é até quando que tu consegue, né?
Por que que tu sempre só tem que parar quando deu de fato um problema muito grave? Que nem eu digo, para antes, o teu fundo do poço não precisa ser igual ao das outras pessoas, que você escuta as historinhas por aí, né? Cada um pode ter o seu fundo do poço. Eu posso pegar e dizer assim, não, eu não quero chegar ao ponto de perder emprego, de perder relacionamentos, pessoas que são importantes para mim. Mas a questão é que o usuário ativo, na verdade, a grande paixão da vida dele, enquanto ele está em uso, é a droga. É a droga. Pode todo mundo olhar e achar que é um absurdo, ele vê que tem pai e mãe sofrendo, que a esposa não aguenta mais, que o marido não suporta mais, que os filhos estão adoecendo psicologicamente, inclusive por causa de tudo isso. Ele promete que ele vai parar, mas ele não para. Mas eu acho que não consegue, né, Gil? Não consegue porque é uma doença, é isso que as pessoas têm que entender. E é por isso que muitas vezes as internações, elas vão ser, no caso de usuários de drogas, é bem raro aqueles que vão parar sem internação, né? Porque realmente durante o processo de abstinência, eles podem ter vários sintomas que são muito desagradáveis. Então, eu conheço vários que a tentativa de parar sem internação, na maioria das vezes, é fracassada. É um que outro que a gente conhece a história que consegue sem uma internação, né? Alguns é raro, mas consegue, né? Mas também o uso às vezes não foi tão intenso quanto de algumas pessoas, porque tem pessoas que a gente olha, tem aí seus 15, 20, 30, 40 anos de uso, né? Então tu imagine quanto tempo a pessoa usando substâncias psicoativas. Mãe de família. Isso. E tem pessoas assim, ó, de todas as profissões, porque as pessoas têm a mania também de achar que é só daquela pessoa que tá aí pelas calçadas, não que é drogada. Não, tem muita gente engravatada, que usa droga, de profissões, de cargos importantes por aí, que são usuários de droga, sim, né? Mas voltando ao foco, que era o nosso tema de hoje, dos desafios que eles têm, então assim, ó, um dos principais desafios, né? 2 dos principais a gente já falou, que é ele se reconhecer, né? Quanto indivíduo, aprender a se respeitar nas emoções, pedir ajuda quando vem ali pensamentos permissivos, um sentimento de fissura, porque estratégias foram dadas para ele tanto durante a internação, como a maioria também já sai, a primeira coisa que faz é buscar um tratamento psicológico, muitas vezes frequentar um grupo de autoajuda como a ANA, Amor Exigente, cada um vai ir no grupo que se identificar, alguns vão em grupos de igreja também, aí isso vem, a parte do grupo vem muito da identificação de cada um. E outros direto com o psicólogo e psiquiatra. Mas a maioria deles faz o tratamento junto com o psicólogo e psiquiatra, o acompanhamento, mas faz também, porque é como se fosse um reforço. Eu sempre digo que o grupo, tudo aquilo que for terapêutico, que está focado no bem, na recuperação das pessoas, tem que buscar, porque é uma ferramenta a mais que tu tem. Entendeu? Então, se tu puder ir um dia na terapia, todo mês no teu psiquiatra, né? Porque depois vai espaçando as consultas com o psiquiatra, né? Com o tempo, à medida que eles vão observando que o paciente está estável, né? Aí reuniões, que é uma coisa que tu nem paga, se tu puder, enquanto estiver na semana, vai em todas no início da recuperação. Encontrar força no exemplo da outra. Isso, entende? Tu vai utilizando tudo aquilo que tu puder ter quanto ferramentas, né? Relacionamento com cônjuges. Tu tem que entender também que aquele teu cônjuge, seja esposo ou marido, independente qual dos dois, né, que tinha problema com substância psicoativa, tu conseguir ter essa clareza de conversar com a pessoa, né, entender como, fazer o exercício da empatia, de como que essa pessoa também se sente que é o familiar, né, que muitas vezes ele vai estar assim como o restante da família, arredio contigo, desconfiado de algumas coisas devido ao histórico que tem de tudo isso, né, procurar sempre se comunicar de uma forma assertiva, citando situações e como você se sentiu diante da situação, sem afrontar o outro, com os amigos, tentar resgatar aqueles amigos que se afastaram porque você estava em uso,
né? Porque uma pessoa que não usa droga dificilmente vai continuar saindo contigo. Se eu saio contigo, eu não uso nada e tu tá o tempo todo ali usando uma substância do meu lado, né? A pessoa começa a achar, diz, bah, não combina mais nós duas aqui, né? Então não é que ela vai te tratar mal ou desfazer amizade contigo, mas ela automaticamente começa a se afastar, e até porque o usuário também vai se afastar, porque justamente às vezes pelo medo da crítica desse amigo, que muitas vezes diz, mas para com isso, não é uma companhia, coisa e tal. Com cigarro já acontece. Ele vai buscar ficar junto dos iguais dele, pessoas que também usam, porque essas não vão criticar, muito pelo contrário, vão usar junto, né? Então ele vai procurar, muitas vezes é ele mesmo que se afasta, não é nem os amigos que se afastam. Então assim, buscar essa rede de apoio de novo, chegar lá, conversar, dizer, quero te pedir desculpa que teve aquele período que eu me afastei de você, mas como tu sabe, não é novidade, eu não estava bem, né? Eu estive adoecido nesse período, mas agora eu entendi que eu preciso largar da droga, minha vida estava uma bagunça, eu estava tendo N prejuízos e eu quero viver em recuperação, e a tua amizade é importante para mim. Porque eu preciso ter amigos saudáveis como você, que não sejam usuários. Essa pessoa, se era uma pessoa que era um amigo teu, com certeza ela vai te acolher. E assim tu vai reconstruindo. Dali um pouquinho também, dentro dos grupos de NA e AA, ele pode muitas vezes conhecer pessoas lá que podem se tornar amigos também com o tempo, né? Arrumar um emprego depois, porque eu sempre digo que a ociosidade é uma das piores coisas que tem, porque tu tem que ocupar a cabeça, voltar a estudar, voltar a trabalhar, fazer isso, porque esses são os desafios, mas que todo mundo consegue. Basta a pessoa querer, só ele tem que entender que o processo é trabalhoso. Mas se você não desistir, porque se tu desistir, tu tá desistindo de ti. Aprender algo novo, eu acho que é muito bacana. Não desista de você, não desista do teu tratamento, continue, porque tu pode ter uma vida muito boa. Eu conheço pessoas que têm uma vida maravilhosa, com anos de recuperação hoje. Então falamos sobre esse assunto sério, que com certeza voltará à pauta aqui no seu programa Saúde. Até mais! Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.